Olá, seja bem-vindo de volta. Me chamo Arthur. A gente vai iniciar a aula 5 agora. E ela é uma aula do detetive. Deixa eu explicar por quê. Imagina que você comprou um painel solar. O vendedor disse que ele é de 400 watts. Beleza. Mas como você sabe se esse painel está funcionando direito? Ou como você sabe quanto de energia ele produziu ontem, por exemplo? Ou como você vai saber se vale a pena instalar 10 painéis solares ou apenas 5 já resolveriam? Nada disso se descobre por um chute. Se descobre medindo e fazendo cálculos. Hoje a gente vai aprender a medir e fazer contas simples de multiplicação. E no fim da aula, você vai conseguir olhar para o telhado de uma casa e estimar quanto de energia aquilo ali produz por dia. Vamos lá? Antes de tudo, quando você pensa em medir o desempenho de um painel solar, que informações você imagina que precisam ser medidas para saber se ele está funcionando bem? Pense um pouquinho aí. Se você pensou em quanto sol tem no lugar, você acertou em cheio. Se você pensou em quanta eletricidade está saindo, no caso, está saindo de um painel, você também acertou. Se você pensou em temperatura, você acertou algo que quase ninguém lembra. E ela é muito importante. E você vai ver por quê. Vamos começar pelo básico. Os três nomes que parecem em toda a conta de eletricidade, no mundo todo: corrente, tensão e resistência. Pode ser três palavras que assustam inicialmente, mas que ficam fáceis com uma comparação básica. Imagina a água em um cano, uma água passando em um cano. Corrente, que a gente mede em amperes, é a quantidade de água que passa nesse cano. É o tanto de eletricidade que está fluindo. Um cano grosso, com muita água correndo, isso significa que é uma corrente maior, mais alta. A tensão, também chamada de voltagem, medidas em volts, é a pressão dessa água. A gente vê aqui o volts empurrando o ampere. É a força que empurra. Sabe a diferença entre um chuveiro fraquinho e um chuveiro que quase machuca as costas, que queima as costas? A diferença é a pressão. Na eletricidade, isso é a tensão. E por isso que na sua tomada de sua casa, nossas casas, ou é 127 volts ou 220 volts. Ou seja, são pressões diferentes. E a resistência é medida em ohms, ou seja, é o quanto o cano atrapalha a passagem. A gente vê aqui. Um cano entupido, ou um cano bem fininho, tem resistência maior, ou seja, passa pouca água. E um cano largo e limpo tem uma resistência mais baixa. Então, recapitulando, a corrente é medida em amperes e é a quantidade de água que passa pelo cano. A tensão é a voltagem, ela é medida em volts. É a pressão da água, é o volts que empurra o ampere. Aí a gente lembra lá do chuveiro. Quando o chuveiro desce a água fraquinha e o chuveiro que desce aquela água muito forte, que é a pressão maior.
Essa é a diferença de pressão. Então, agora juntando os três, você tem uma lei mais famosa da eletricidade. É a lei de Ohm. Ou seja, tensão é igual corrente vezes resistência. Ou na linguagem da água, quanto mais pressão você põe, mais água passa. Quanto mais entupido o cano, menos passa. E tem um quarto nome que fecha esse pacote completo, que é a potência, que é medida em watts. A potência é tensão vezes corrente. Ela responde à pergunta que realmente interessa: quanta energia solar entrega por segundo? E por isso que a lâmpada é de 9 watts, o chuveiro de 5.500 watts e o painel é de 400 watts. Quanto maior o watts, mais energia por segundo. Simplesmente isso. Uma dica para você não esquecer: o painel solar tem escrito os 400 watts. Isso é uma potência. Segura esse número, porque a conta no fim da aula vai começar por ele. Aqui entra a questão da corrente contínua vezes corrente alternada. Lembra da aula 4, a aula anterior? Eu prometi que voltaria nessa questão do inversor, e chegou essa hora. Mas é preciso é, te mostrar por que existe. Por que o inversor existe? Eletricidade vem de dois sabores diferentes. Olha os dois desenhos na tela. Corrente contínua, CC. Os elétrons andam sempre no mesmo sentido, sem mudar nunca. Ou seja, aqui no gráfico ela é essa linha reta. É a eletricidade da pilha, da bateria dos nossos celulares, e é muito importante. Ou seja, é a eletricidade que sai do painel solar. Por isso a pilha tem lado positivo e lado negativo. E esse sentido ele importa. Porque se você colocar a pilha invertida no controle remoto, ela não funciona. Corrente alternada, ou CA, os elétrons ficam indo e voltando, trocando de sentido várias vezes por segundo. No Brasil, é 60 vezes por segundo, 60 Hz. No gráfico, ela é essa onda aqui, ó, que sobe e desce. É a eletricidade da tomada da sua casa. Repara que o plug da tomada não tem lado certo, porque na alternada o sentido muda o tempo todo. E por que o mundo não usa alternadas na tomada? Porque ela viaja longe sem perder tanta energia. A usina que traz energia para suas casas, para as nossas casas, fica a centenas de quilômetros de distância da gente. Se fosse corrente contínua, quase tudo se perderia no caminho. Aí está o problema. O painel produz contínua e a sua casa usa alternada. Como se fossem dois idiomas diferentes, inglês e japonês. E o inversor é o tradutor entre eles. Sem um inversor, um sistema fotovoltaico ligado à rede simplesmente não funcionaria. Ele é uma peça importantíssima e obrigatória. E geralmente é a primeira peça que precisa ser trocada no sistema solar, porque ele dura menos que os painéis solares. Agora um debate. Uma pergunta para você. Por que um chuveiro elétrico
gasta tanta energia se ele fica ligado só uns 10 minutos por dia? Pense aí por alguns segundos. Basicamente, porque a potência dele é altíssima. Um chuveiro tem em média 5.500 watts. Uma lâmpada de LED é de apenas 9 watts. Um chuveiro ligado por 10 minutos apenas gasta o mesmo que aquela lâmpada ligada por mais de 10 horas. E agora, conectando com a última aula, se o sol aquecer essa água de graça no coletor térmico, esse gasto enorme praticamente some da conta de luz. Percebe como as duas aulas se encaixam? Agora chegou a hora de sol pleno. Agora vem um dos conceitos mais importantes dessa aula. Se você entender, o resto é básico, você consegue compreender. O problema é o seguinte: o sol não é igual o dia todo. De manhã cedinho ele é mais fraco. Ao meio-dia ele está todo vapor. À tarde ele vai enfraquecendo. E se o dia estiver muito nublado, ele fica fraco o tempo todo. Então, como é que a gente resume? Quanto sol teve hoje em um número só? Aí entra duas palavras. Se atente nelas. A primeira é irradiância. Irradiância é a força do Sol nesse exato instante. Imagina o Sol aqui. É a força dele nesse exato instante. Ele é medido por watts por metro quadrado. Em um dia limpo, ao meio-dia, ele pode chegar perto de 1.000 watts por metro quadrado, por metros quadrado. Guarde esse número 1.000. Ele é o Sol na potência máxima. A segunda é a irradiação. Irradiação é o total acumulado do dia inteiro. É como se você somasse todo o sol da manhã, do meio-dia e da tarde em um número só. Ele é medido em watts-hora por metro quadrado. Deixa eu dar uma comparação. Irradiância é a velocidade do carro no velocímetro naquele segundo. Irradiação é a quilometragem total que o carro andou durante todo o dia. Uma é instantânea e a outra é acumulado, todos os dados acumulados. E agora chega a hora do sol pleno. Hora do sol pleno. É chamado de HSP. Número mágico. O HSP, hora de sol pleno, responde assim: se o Sol tivesse ficado na potência máxima de 1.000 watts por metro quadrado 4 horas, ele teria precisado ficar ligado para entregar toda a energia que ele entregou hoje? Vou repetir. Se o Sol tivesse ficado na potência máxima de 1.000 watts por metro quadrado, quantas horas ele teria precisado ficar ligado para entregar toda a energia que entregou hoje? Vamos com um exemplo na tela. Então imagina aqui, no dia ensolarado, a irradiação é de 6.000 watts 6.000 watts hora por metro quadrado. Vamos aqui para a telinha de cálculo. Ou seja, 6.000 watts por metro quadrado. Certo? A gente vai dividir esse valor por 1.000.
e ele dá 6. Então são 6 horas de sol pleno. Vamos resolver passo a passo. O que isso quer dizer? Então a gente encontrou 6 horas de sol pleno. Isso quer dizer que o Sol ficou no céu umas 12 horas, mas a energia que ele entregou equivale a apenas 6 horas na força máxima. Um dia sim é um dia bom de Sol. E por isso que a gente não conta as horas do Sol, a gente conta o HSP, ou seja, horas de Sol pleno. Ou seja, um lugar pode ter o Sol o dia todo, e mesmo assim tem esse HSP baixo, se o Sol for fraco. Vamos imaginar um dia nublado. Um dia nublado teve apenas 2,5 horas de sol pleno. E um dia chuvoso. Em um dia chuvoso, vou calcular aqui, teve apenas 1 hora de sol, 1 hora de sol pleno, ou seja, 1 hora a 1000 watts por metro quadrado. Ok. Aqui tem outros, tem a média do Nordeste e tem a média do Sul também. Ok. Repara em uma coisa curiosa. Em todos os dias, o Sol ficou no céu umas 12 horas. Mas a energia que chegou foi completamente diferente. É por isso que a gente não conta quantas horas de Sol. A gente conta horas de Sol pleno. E o mais interessante é que existe tabelas de hora de Sol plena HSP para praticamente todas as cidades. Elas são medidas por satélites ao longo dos anos. Você procura a sua cidade e você já sabe o número. No Brasil, a média fica entre 4 e 6 horas de sol pleno, dependendo da região. E a gente entra num debate agora. Qual a diferença entre irradiância e irradiação? Pausa aí e tenta explicar com as suas próprias palavras. Resposta rápida. A irradiância é a força do Sol agora, medida em watts por metro quadrado. A irradiação é o total durante todo o dia, medida em watts hora por metro quadrado. Uma é foto e a outra é todo o filme. Agora, uma atividade prática. A sua missão é descobrir a hora solar pico, ou seja, hora de sol pleno, aliás, HSP da cidade onde vocês estão. Você pode buscar em plataformas como a Atlas Solarimétricos, que é gratuito na internet. Pode procurar também no Atlas Brasileiro de Energia Solar e que é do INEP. Ou no Global Solar Atlas. Procure a sua cidade e anote o número. Depois, compare a sua cidade de outras regiões do Brasil, como o Nordeste, por exemplo, ou o Sul. E aí você vai ver algumas diferenças interessantes. Aí vai vir algumas perguntas. Por que essa diferença existe? Tem a ver com nuvem? Com chuva? Com a posição em relação ao Equador? Vamos debater sobre isso.
E a gente vai entrar na questão das eficiências dos painéis solares. E eu quero começar com um número que, vamos dizer que decepciona as pessoas. Um painel solar comum aproveita entre 15 a 22% da energia que chega nele. Isso mesmo, só isso. Mais de 80% vira calor e se perde. Muita gente ouve isso e pensa que, nossa, é muito ruim. Mas espera, deixa eu colocar isso um pouco no contexto. O motor de um carro a gasolina aproveita entre 25 a 30% do combustível. Uma lâmpada incandescente, antiga, daquelas amareladas, aproveita só 5%. E os outros 95% viram calor. Então 20% não é tão ruim assim. E tem um detalhe que muda tudo. A energia que entra no painel ela é de graça. O sol não manda boleto. Se um motor desperdiça gasolina, você pagou por aquela gasolina. Se o painel desperdiça luz, você não perdeu nenhum centavo. Por isso, em energia solar, eficiência importa por um motivo diferente. Ela determina quanto espaço de telhado você precisa. Um painel mais eficiente é painel que ocupa menos telhado para produzir a mesma coisa. E como se calcula a eficiência? É a energia que vai dividida pela energia que entra. Um painel de 1 metro quadrado, recebendo 1000 watts de sol, entregando 200 watts de eletricidade, tem 20% de eficiência, como a gente vai ver aqui nos cálculos. Eu disse, um painel de 1 watts, aliás, 1 metro quadrado, recebendo 1000 watts do sol, 1000 watts do sol e entregando 200 watts de eletricidade. Então aqui a gente chega a 20% de eficiência. Ou seja, de cada 100 unidades de luz que chega, o painel transforma 20 em eletricidade. O resto tudo vira calor. Isso é um painel moderno, bem acima da média. Vamos voltar aqui agora. Se painéis mais eficientes existem, por que nem todo mundo compra o mais eficiente? Pausa aí o vídeo e pensa. A resposta é simples. O painel mais eficiente ele é bem mais caro. Se você tem um telhado sobrando, sai mais barato comprar dois painéis comuns do que apenas um painel super eficiente. Agora, se o telhado é pequeno e você precisa de muita energia, aí vale a pena pagar mais caro pelo painel mais eficiente. De novo, a melhor escolha depende do caso. Não de uma ficha, não dá uma ficha técnica para todos os casos. E a gente entra nos fatores que afetam a eficiência de um painel solar. Esse vídeo vocês podem assistir em casa. Beleza, você comprou o painel, mas o rendimento dele no telhado depende de vários fatores. Eu vou listar os principais e um deles vai te surpreender. O primeiro é a questão da inclinação. Então, ele precisa estar virado de frente para o sol, como a gente está vendo aqui esse painel. Um painel deitado errado, ele perde energia à toa. O segundo ponto, a orientação desses painéis. No Brasil, que fica no hemisfério sul, o painel deve apontar sempre para o norte, para ele ter uma melhor eficiência. Isso é ao contrário do que muita gente pensa.
Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, ele aponta para o sul. Depende de qual lado do Equador você está. O terceiro ponto é a sombra. Essa é a vilã número 1 dos painéis solares. Aqui vai um fato que assusta. Em muitos sistemas, a sombra de um único galho, fino em cima de um único painel, derruba a produção do conjunto inteiro que está em série. Não só daquele painel. É como uma corrente. O elo mais fraco limita todos. Por isso, o instalador ele olha árvores, ele olha para ver se não tem sombras de caixa d'água, de antena, de porte e até prédios dos vizinhos, que ainda podem ser construídos. O quarto ponto é a sujeira. Poeira, folha, qualquer outro tipo de sujeira pode perder o rendimento dessas placas solares. E o quinto ponto, esse é o que surpreende, é a temperatura. Isso mesmo, o painel solar não gosta de calor. Quanto mais quente o painel fica, menos eletricidade ele produz. Um painel a 60 graus produz muito menos do que um mesmo painel a 25 graus. Isso parece um pouco contraditório, né? Mas o sol não esquenta? Esquenta. Só que o painel é a luz do sol. Ele não quer o calor dele. O painel dos sonhos vive num lugar de céu limpo, um ar frio, tipo uma montanha muito alta, ou um dia gelado e ensolarado de inverno. Guarda bem esse ponto sobre as temperaturas, porque daqui a pouco tem um desafio que depende exatamente disso. E o último ponto é a idade. O painel ele envelhece e perde uns 0,5% por ano, dizer assim. Depois de 25 anos, ele ainda entrega uns 80% do original. Ou seja, o painel ele dura muito. Chegou uma hora das contas. É fácil, é uma multiplicação. A fórmula é a energia por dia é igual à potência do painel vezes o HSP do lugar. Repete comigo. Potência vezes a hora de sol pleno, HSP. Vamos a um exemplo. Vamos imaginar um painel de 400 watts numa cidade de 5 horas de sol pleno. Agora vamos calcular. Essa é a fórmula, que é essa daqui. Então a gente multiplica 400 watts vezes 5 horas e a gente tem 2.000 watts hora por dia. E como 1.000 watts hora é igual a 1 quilowatts hora, a gente pode dizer também que é igual a 2 quilowatts hora por dia. É por isso que aparece esse 2 quilowatts hora. Veja, vamos continuar aqui. Agora um alerta interessante. Essa conta é uma estimativa otimista, 2 kWh por dia. Mas na vida real existe perdas por questão de fiação, o inversor sujeira e calor. Por isso o pessoal da área costuma multiplicar por um fator de perdas de mais ou menos 0,8, que é o fator de potência. Ficaria então 2.000 vezes 0,08. Isso dá mais ou menos 1,6 kWh por dia.
Isso quer dizer que em um mês esse painel sozinho faria cerca de 48 kWh por mês. Acho que tem aqui, que é o sistema inteiro. Deixa eu ver se é esse. Ah, não, não é esse não. Ou seja, aí no caso eu pegaria esse 1.600 watts por hora e multiplicaria por 30, que daria o valor de 48 kWh ao mês. E assim, a gente fazendo essa comparação, uma lâmpada LED de 9 watts, por exemplo, ligado o dia inteiro, gasta pouco mais de 0,2 kWh por dia. Ou seja, esse painel, se apenas esse um painel, dá conta de umas 7 lâmpadas dessas acesas por 24 horas. Agora vamos voltar lá no gráfico da tela. A de produção, repara, no formato repara no formato do morro. De manhã cedo, a produção é baixinha e sobe até o pico meio-dia e cai de novo à tarde. A linha amarela é um painel fixo, ou seja, ele é parafusado no telhado. A linha vermelha é um painel com seguidor solar, que é um painel montado no motor que gira acompanhando o Sol. Imagina o Sol e aqui a placa solar. Ele vai girando enquanto o Sol vai se movimentando. Um efeito girassol. Ou seja, toda essa área listrada aqui, entre as duas linhas, é a energia a mais que o seguidor consegue capturar. Aí você me pergunta, se o seguidor é tão melhor, por que quase ninguém usa em casa? Porque porque ele tem motor, tem engrenagem, quebra, precisa de manutenção e é caro. Em uma usina grande vale a pena, mas num telhado de casa geralmente não vale a pena. E um detalhe curioso, um detalhe desse gráfico, a curva de painel fixo é um morro pontudo, vamos dizer assim, mais arredondado, né? E já do seguidor é quase ele é achatado, é um platô. Isso acontece porque o seguidor sempre está de frente para o Sol. Então ele já começa forte às 9 da manhã e continua forte até às 4 da manhã. Agora, agora para você refletir um pouco, que outros fatores podem afetar a eficiência de um painel solar? Pause e pense um pouco. Eu vou dar algumas aqui que quase ninguém lembra, para você comparar com a sua lista depois. A neve ou granizo que cobre um painel. Isso é um problema lá na região sul do Brasil, em países mais frios. A fumaça e a poluição do ar que filtra a luz antes de ela chegar também é um problema. A qualidade da fiação também influencia nessa eficiência. A qualidade também do próprio inversor também influencia. Agora, uma atividade prática. Se um painel de 400 watts for instalado no lugar de 5 horas do sol pleno, quantas watts hora por dia ele produz? Calcula aí. Pausa o vídeo e calcula. A gente sabe, a gente sabe que a fórmula é potência vezes HSP, certo? Potência vezes HSP. Então, 400 vezes 5 dá 2.000 watts hora por dia. Ou seja, a gente já calculou isso daqui é só para vocês fixarem.
Então, o importante aqui é vocês entender o porquê dessa conta. A potência diz quanto o painel entrega. A potência diz quanto o painel entrega em uma hora de sol forte. E o HSP diz quantas horas de sol forte aquele lugar tem. Agora, um bônus para ver se você pegou. Se essa casa tem 10 painéis desses, vamos aqui, o sistema inteiro. Painéis desses. 10 vezes 2 kWh dá 20 kWh por dia. Vamos calcular aqui. Que no caso deu 16 kWh por dia. Tá, são 10 painéis, ok. Com 5 HSP e a potência de 400 watts. Certo. Sem descontar as perdas, fica 20 kWh por dia. Levando em consideração 0,8, dá 16 kW por dia. Ou seja, uma casa brasileira média consome cerca de 150 kWh por mês. O slide. E agora um desafio final. Olha as duas fotos na tela. De um lado, um deserto escaldante. Do outro, a Antártida congelante. Você vai instalar o mesmo painel solar nos dois lugares. Onde ele produz mais energia? Pausa o vídeo e reflete um pouco. Que a gente vai responder. Eu sei que a resposta óbvia parecia ser o deserto, porque lá faz mais calor, tem mais sol e parece mais claro. Mas a resposta é depende. E aqui está o pulo do gato. Vamos começar pela Antártida, porque ela tem três vantagens que ninguém espera. Primeira, no verão antártico, o sol não se põe. São 24 horas de luz por dia, durante meses. 24 horas por dia. Segundo ponto, a neve é branca e reflete a luz para cima, atingindo o painel também por baixo. Isso se chama efeito albedo e aumenta bastante a produção. O terceiro ponto lembra do que a gente aprendeu no slide de fatores. O painel solar odeia calor. Na Antártida ele fica geladinho e o painel gelado produz mais. Enquanto isso, no deserto, o painel pode chegar a mais de 70 graus e perder um monte de rendimento. Então, no dia de verão antártido, o painel da Antártida pode realmente ganhar do painel do deserto tranquilamente. Isso é verdade e é medido. As bases de pesquisa antártida usam energia solar de verdade. Mas, e é um grande mas, no inverno antártido acontece o oposto. A gente está falando da Antártida ainda. São meses inteiros de escuridão total. Zero energia. Zero mesmo. E o deserto, por outro lado, tem sol durante os 365 dias, sem nunca parar. Então a resposta completa é: no verão, a Antártida pode ganhar do deserto. No ano inteiro, o deserto ganha com folga. Então a lição que eu quero que vocês levam dessa pergunta é essa. Em energia solar, a resposta quase nunca é sempre. Depende de quando, depende de onde. Quem responde rápido demais acaba errando. E quem pergunta em que época
Antes de responder essa pergunta, acerta. Antes de encerrar, 3 perguntas rápidas. E essas são para você responder para você mesmo, com sinceridade. Primeira, você se sentiu seguro para calcular a energia do painel usando a potência e a hora do sol pleno? Se a resposta for mais ou menos, volta lá no slide e refaz com outro número. Tenta um painel de 500 watts com 4 HSP, por exemplo. Segundo ponto, as explicações sobre irradiância e horas de sol pleno foram suficientes? Se ficou dúvidas, o teste é este. Tenta explicar a diferença entre irradiância e irradiação para alguém de sua casa. Se a pessoa entender, você entendeu. Terceiro ponto. O que você aprendeu nas aulas anteriores ajudou hoje? Repara que na aula 4 a gente falou de calor e hoje a gente descobriu que o calor atrapalha o painel fotovoltaico. Os assuntos conversam entre si e é assim que os conhecimentos vão se construindo. Aula 5, bem rápido. Corrente é a quantidade, tensão é a pressão, a resistência é o que atrapalha. A potência é o que realmente interessa, medida em watts. O painel produz corrente contínua e a casa usa alternada. E quem traduz uma na outra é o inversor. Irradiância é o sol agora. Irradiação é o total do dia. E HSP é o número que resume tudo. Painel comum aproveita de 15 a 22% da luz. E o rendimento cai com sombras e sujeiras. E com calor também. E a conta que vale ouro. Potência vezes HSP, da energia do dia. Se você lembrar só de uma coisa dessa aula, lembra dessa multiplicação. Porque com ela você já consegue estimar a produção de qualquer sistema solar que você vê por aí. Agora eu deixo um convite. Da próxima vez que você passar na rua e ver os painéis solares no telhado, tenta estimar quanto aquilo produz. Conta quantos painéis solares tem, chuta a potência deles, pode ser 400 watts, e multiplica pela HSP da sua cidade. E o que você acabou de fazer, de cabeça, é o mesmo cálculo que um engenheiro faria. Eu deixo aqui o meu muito obrigado por assistir até aqui e foi um prazer enorme. Até a próxima aula.